E aí pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo de cálculo, derivadas. Estamos aqui na terceira questão, a terceira parte do exercício. Os exercícios referentes à aula de teorema do valor médio, ok? Só pessoal, que tem um porém, né? A questão 4762 diz o seguinte: encontre os valores máximos e mínimos absolutos de f no intervalo dado. Máximos e mínimos é o tópico das questões anteriores, ok? Então eu acho que aqui só teve um equívoco na hora de organizar, certo? Eu acho que essas questões aqui, 47 e 62, eram relativas ao tópico 2, não ao tópico 3, ok? Mas vamos fazer, não tem problema nenhum, vamos deixar aqui no tópico 3, ok? Máximos e mínimos. Pessoal, máximos e mínimos absolutos, certo? Lembra do que eu falei nos vídeos anteriores? O que são pontos críticos? São pontos de interesse, certo? E esse interesse, comumente, são pontos de máximos, de mínimos locais, certo? E podem até vir a ser máximos absolutos, ok? Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que olhar todos os pontos de interesse, certo? Eu tenho que fazer uma análise entre os pontos de interesse da função e o intervalo. Ao fazer esta análise, galera, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar todos os possíveis valores para me dizer se é um máximo ou um mínimo. Aí eu vou analisar e vou dizer quais são os absolutos e os locais, ok? Então vamos começar com isso em mente. Vamos começar tentando encontrar os pontos críticos, ok? Vamos lá. Os pontos críticos C são tais o quê? São tais que a derivada é zero ou a derivada não está definida. Então vamos primeiro achar a derivada. F' de x é o quê? Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 12, menos 12. 12x no caso, né? Menos a derivada de menos 12x dá menos 12. Derivada de 5, 0, não precisa colocar, ok? E aí que eu quero calcular agora a derivada de c, ok? A derivada de c. Então é 6c menos 12. Bruno, eu sempre preciso fazer essa transformação. É interessante, que é o professor saber o que você está fazendo, saber que você conhece, né? Beleza. Bruno, primeiro caso, derivada zero ou derivada não existe. É possível essa derivada não existir? Não, galera. Ok? Isso aqui é uma função, uma equação polinomial, certo? Isso sempre vai existir em todos os números reais, então sem dor de cabeça até aí. Mas. O que eu tenho que ter cuidado com isso aqui? No zero. Então vamos calcular. Onde é que isso aqui é zero? Onde 6c menos 12 é igual a zero. Isso acontece quando 6c é igual a 12. Ou seja, quando c é igual a 2. Ok? Isso acontece no ponto c igual a 2. Então, o único ponto crítico nessa função é o ponto 2, certo? Então, o que eu tenho que analisar agora? Eu já sei onde vai ser os pontos críticos, os pontos de análise. Vai ser no ponto crítico 2, vai ser nos intervalos 0 e 3, ok? Eu tenho que fazer essas três análises. No intervalo extremo, nos intervalos extremos à esquerda e à direita, 0 e 3, e no ponto 2. Eu tenho que comparar entre eles para saber qual é o máximo e o mínimo absolutos, ok? Vamos lá. Aonde eu vou fazer essa comparação? Na função original. Então eu vou substituir aqui, ó, os valores da função original. Primeira coisa eu vou fazer com f de 0. F de 0. F de 0 é 3 vezes 0 ao quadrado menos 12 vezes 0 mais 5. Galera, eu não preciso de muito esforço para visualizar que isso aqui é 5. Né? 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. Não precisa de nada. 12 vezes 0, 0. Não precisa. Então resta apenas o 5. Ok? Vamos lá. O f de 3. O f de 3, galera, é 3 vezes 3 ao quadrado menos 12 vezes 3 mais 5. Agora é um pouco mais complicado, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 12 vezes 3, 36. Mais 5. Vamos lá. 27 menos 36 dá o que? Dá menos 9. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Ok? 27 menos 36 dá menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Tranquilo? Então, o f de 0 é 5. O f de 3 é menos 4. E qual é o f de 2? O f de 2, o f do ponto crítico. Eu encontrei o valor, o f dos intervalos. Agora o f do ponto crítico é qual? 3 vezes 2 ao quadrado, certo? Menos 12 vezes 2 mais 5. Ok? Vamos lá, vamos verificar quanto é que dá isso aqui.
2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Menos 12 vezes 2, 24. Mais 5. Ok, pessoal? Vamos lá, né? Menos 12, menos 24. Não, 12 menos 24 dá menos 12. Menos 12 mais 5 dá o que, pessoal? Dá menos 7. Ok? Então quer dizer que eu tenho alguns pontos críticos, certo? Eu tenho alguns pontos. Vamos lá. Qual é, pessoal, o valor máximo? O máximo valor, o maior valor, o topo que vai chegar nesse intervalo é o 5. Ok? É o 5. E qual é a coordenada? É os 0 e 5. Então, o ponto máximo, o ponto de máximo absoluto, o ponto de máximo absoluto é onde, pessoal? É no ponto 0 e 5. Ok? O ponto de máximo absoluto neste intervalo é de 0 e 5. Ok? E o mínimo absoluto? E o mínimo absoluto é em... Onde é que está o menor valor? Eu tenho menos 4 e menos 7. Qual é o menor? Ah, Bruno, é o menos 4. Não, né, pessoal? Só porque módulo ele é menor não quer dizer. Lembra, nos negativos, quão maior o número, menor ele é. Então, menos 7 é menor que menos 4, ok? Então, a coordenada é 2 e menos 7. 2 e menos 7, ok? Então, esta é a análise que vocês vão precisar fazer, certo, pessoal? Toda vez que vocês pegarem uma questão de máximos e mínimos, vocês têm que analisar o intervalo e os pontos críticos. Bruno, e se fosse um máximo e mínimo local? Então, o máximo ou mínimo local, neste intervalo, eu só poderia denotar o valor de C igual a 2. Por quê? Porque eu não posso denotar os intervalos. Porque no local, eles não estão incluídos. Ok? No local eles não estão incluídos, mas nos absolutos eles estão. Então por isso que eu preciso considerar eles aqui nos absolutos. Mas se fosse só máximo local, aí seria só o ponto crítico ser igual a 2. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, ok, pessoal? Curtam e compartilhem. Valeu, pessoal!